né? Sempre polêmico. Eu trouxe essa porque o professor Rogério gosta muito. A esposa do rapper Kanye West causou revolta ao acompanhar o marido em um passeio pelas ruas da cidade espanhola de Palma de Maiorca. A arquiteta australiana Bianca Censori foi fotografada e filmada caminhando com o cantor por um mercado de rua local com um top que deixou seus seios à mostra. Ao noticiar o ocorrido, o jornal britânico Daily Mail citou relatos de testemunhas do passeio que informaram que o look de Censori deixou a população local horrorizada. Tá aí, não é a primeira vez, né? E o Kanye West é uma polêmica por semana, né? Ele que lançou, a gente falou semana passada, lançou uma música aí fazendo apologia aí, exaltando Adolf Hitler, né? E que tá bombando a música. Para a tristeza do professor Rogério Melo Franco e das pessoas que têm bom senso, a música tá bombando, ele é genial, o Kanye West ele é genial, a batida Para! realmente, a batida pega. Eu vi, tem vídeo viralizando de balada lá no Vietnã, na Tailândia, aquelas baladas lá que o professor Rogério foi muito aí quando era mais novo, lá na Tailândia, né? Aquelas mulheres com surpresinha, lembra, professor? Hã? Bons tempos, hein? Ela, Não, tá me confundindo a com música a tá bombando, cara. As baladas estão tocando a música do Hitler para todo lado, uma loucura. Mas ele tá aí nessa cruzada aí antissemita dele, né? E que tem trazido muitos prejuízos para ele. E essa mulher aí, ela parece um robô, né? Andando com ele, é uma coisa de louco. E aí, Guilherme, o que você acha? O senhor que porra, é um músico, né? Eu tô errado? O Kanye West não é bom? Cara, pra ser bem sincero, eu não conheço, viu? A música Que dele. bom. Eu gosto de rap, viu? Eu gosto de rap norte-americano. É só Mas eu não banger, conheço o cara. Kanye West. Mas é, eu vou ouvir, só pra saber do que se trata, assim, né? Mas, porra, sempre tem notícia dessa mulher, né? Eu não sabia que ela era arquiteta também. Eu fui descobrir lendo a notícia hoje, antes de entrar aqui. Mas, cara, putz. Cara, claro, o Kanye West é um retardado, né? O que ele faz é inacreditável. Não sei se vocês viram os posts dele, né, no X esses dias, junto com a música, né? Mas ela, pra ser bem sincero, já acho que há algum tempo a gente precisaria pautar um pouco isso, né? Eu não vejo grandes problemas na forma como ela. Não sei vocês, acho que seria um pouco conservador achar que. Eu não tô falando que a gente tem que andar todo mundo pelado, não é isso. Mas, cara, deixa a mina, sei lá, sabe? Acho que é uma coisa meio. Sei lá. Uma coisa. Porque assim, ela anda sempre. bandas europeias, né, da década de 10 do século passado, dá até preguiça, né, cara? Em 1910, realmente seria chocante, né? Uhum. Ah, Então. imagina você com uma cueca arrastão andando pela rua aí com a bola de fora. Cara. Que é isso? Com a peruca do Robespierre que ele tinha. Mas sei lá, deixa ela andar como ela quer, sabe? Eu acho isso meio. Uma discussão meio chata, assim. Não da gente fazer, acho que isso é uma coisa que tem que ser pautada. Eu acho chato essa coisa da mídia, né? E não só dela, né? Qualquer atriz que aparece no tapete vermelho, alguma coisa um pouquinho mais, né? Um pouquinho menos coberta já é algo de repercussão, assim, né? Eu acho. E- Desculpa. Não, eu entrei no meio, eu vou entrar na tua vírgula, e é exatamente isso, por isso que elas fazem isso, né? Porque sabe que vai ter uma Pois é. repercussão aí, né? Vão mostrar uma parte a mais aí, e vai ter essa repercussão aí na mídia em geral aí, que é o que dá, né, engajamento, né? É o que vai dar o Ibope aí, então elas às vezes nem gostam do estilo, nem é um estilo de Uhum. roupa de se andar, mas botam isso para poder ganhar cliques. O de cima tá falando aqui. Kanye West e Luana Piovani têm uma coisa em comum: preferem faturar com polêmicas que produzir algo de qualidade. Tá aí a crítica do de cima. Se essa música não fosse sobre o Hitler, não é exatamente sobre o Hitler, né? O refrão mas na música ele fala algumas coisas. Fala, por exemplo, que não pode ver os filhos, que ele teve com a Kim Kardashian, né? Que ele não pode ver os filhos e outras coisas. Ele realmente ele apostou aí numa cruzada contra os judeus.
que é horrível, todo tipo de preconceito e né, nesse caso o antissemitismo é terrível, não é bom, ninguém aprova, mas, querendo ou não, é um grupo, se ele falasse contra talvez outro grupo, né, outras minorias, talvez não tivesse a repercussão e nem as consequências que ele acabou sofrendo, né. A gente sabe, querendo ou não dá para negar que os judeus têm, muito poder, né, na indústria fonográfica, na indústria, de filmes, né, cara, cinematográfica também. Então, o banco, né, você fazer o que ele faz, falar o que ele fala sobre os judeus, ele não perdeu a fortuna dele, o Kanye West, mas ele tem hoje muita dificuldade para trabalhar com bancos, né. Não, tá bom, Porque, mas né, assim, não é uma situação histórica difícil também, Diego, né? A gente não pode perder de vista que é um povo que foi totalmente dizimado na Europa, né? Foi destruído na Europa. não existe nenhuma aprovação para isso que ele faz. E ele realmente, como o Guilherme falou, parece que tá pinel mesmo, cara, que tá gritando por ajuda, né. E parece que não tem ninguém. Essa moça que anda com ele, parece, como eu disse, parece um zumbi, né. Ele precisa tomar um presta atenção, isso sim. Precisa tomar um apavoro. Mas você concorda comigo? Se tudo que ele fala dos judeus, ele falasse, sobre homossexuais, ou sobre negros, ou sobre latinos, a consequência seria menor do que é? Na Mas prática? também por causa dessa questão histórica, Diego. Eu estou dizendo, tem É. isso que você falou, com certeza, um povo poderoso hoje, né? Mas também é um povo que foi muito massacrado historicamente. Então, fica ainda pior, né? E ele exaltando justamente o, né, o responsável por Não, esse massacre. eu não vou entrar numa de, pô, quem é mais vítima, porque, pô, se uma pessoa já é vítima demais, de crimes, terríveis como esse. Mas, porra, os negros sofreram mais que os judeus, né, historicamente, com escravidão e tudo. Então, enfim, é uma questão de poder mesmo. Ele mexeu com um grupo que hoje, como você bem falou, é muito poderoso em vários setores da sociedade, e ele tá com a carreira aí morta, né. E se não fosse o Elon Musk ali liberando geral para ele no X, ele não tinha mais canal de voz. Essa música, por exemplo, a gente falou aqui semana passada, não tá em nenhuma plataforma. Mas isso tem a ver também com ele não ter uma molécula de talento, né? É um problema também. Tá cheio de personagens aí da extrema direita aqui nos Estados Unidos, vários, que são abertamente racistas e estão em todas as plataformas, cara. Mas eles não fizeram uma canção chamada Raio Hitler. É um pouco mais sem noção, né? Convenhamos. Eu não acho que é mais sem noção, acho que é tanto quanto, cara. Sei lá. E eu acho que um cara que hoje é racista ou é homofóbico, ele sofre menos consequências do que um cara que é antissemita. Eu acho. Mas, Diego, Não. se alguém lançasse uma canção, né? Sei lá, vamos supor, morte aos gays, sabe? Essa pessoa estaria fodida também. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Ele força um pouco, né? Um pouco não, ele força muito, né, a boa vontade das pessoas para conseguir passar por, né, tipo, também um pouco vitimizado, né, martirizado pela liberdade de expressão ilimitada que ele quer ter. Então, assim, ele tá jogando no jogo, né? Tá testando os limites do sistema. É. Bom, ninguém quer meter o dedo nessa, né? Não, eu queria ouvir, eu vou depois atrás da música, assim, porque isso é uma coisa que eu penso há algum tempo sobre liberdade de expressão e tal, né? Eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão. Eu até tendo a achar que a liberdade de expressão tem que ser irrestrita, é uma coisa que acho que a gente precisaria discutir longamente, né? Até porque eu acho que cortar liberdade de expressão não é um combate, de fato,
ao nazismo ou algo do tipo, né? É só colocar isso nos submundos, né? Mas uma coisa que eu tendo a ter dificuldade, assim, por exemplo, vamos censurar o Kanye West, né? Por exemplo, ele não está em nenhuma plataforma, enquanto diversas músicas racistas, homofóbicas, né, né, tão tranquilamente sendo ouvidas e tal. Isso de fato tem uma questão política por trás, né, inegável que seja assim. Esse foi o meu ponto. Não aprovo nada disso. Porque quando a Muito menos gente, o que ele faz, mas era meu ponto era esse. quando a gente entra nessa seara da censura, né, a gente entra no problema de quem vai ser o censor, né? E aí você tem a subjetividade do que censurar, segundo a subjetividade de quem vai ser o censor. Eu acho bem difícil, assim. A gente até comentou do Zappa, né? O Zappa era um cara bastante polêmico na época dele, né? Claro que não sei, ele nunca teve nada nesse nível, mas ele fazia piada com judeu, ele fazia piada com negro, né, com tudo, né? Tem Jewish Prince, né, uma música dele que é bastante preconceituosa com as mulheres judias, né, inclusive. Agora, para um público desavisado, ele pode ser visto como um cara de direita, né, um puta de um racista e tal. Mas o Zappa estava construindo caricaturas da sociedade norte-americana, né? E aí, você censurar isso é você censurar o que exatamente, né? É claro, não estou falando que o Kanye West está fazendo uma reflexão sobre o nazismo, Eu tô mas é claro, 100% com você. Eu penso da mesma forma. poder ouvir o que ele está falando, eu acho que dá armas para a gente criticar, inclusive, né? E aí cabe para a gente, né, o público, a crítica, né? Aquilo ali tá falando de nazismo, mas ele tá louvando ou ele tá criticando, né? O que aquilo quer dizer, né? Até independente da intenção dele, né? O que aquilo diz sobre a sociedade, né? Inclusive na recepção daquela música e tudo, né? Eu sou sempre contra a censura, assim, porque eu acho que ela interdita a discussão, né? Ela E interdita. a gente trouxe esse papo algumas vezes aqui e eu sempre tento trazer, tocar nos contextos diferentes, né? A liberdade de expressão, o significado disso, da liberdade em si, a liberdade de expressão nos Estados Unidos é uma coisa muito forte, né? É a base de toda uma cultura, da fundação dos Estados Unidos da América. Isso precisa ficar bem claro, assim, porque às vezes no Brasil é um pouco diferente. No Brasil, a gente vê as pessoas pedindo mais regulação, tem que regular isso, regular a internet, regular não sei o quê. E nos Estados Unidos, a visão do cidadão médio não é essa, né? É de realmente vai mais na linha do que o Elon Musk fez no X. Então a gente viu essas discussões sobre o X no Brasil e nos Estados Unidos eram muito diferentes. A gente viveu muito isso ano passado, com o Alexandre de Moraes suspendendo a plataforma e tal. A gente, né, Cadu, a gente falou várias vezes sobre isso e como a visão do americano era diferente da do brasileiro. Não, mas aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? E separar as coisas, porque para mim esse cara não tá preso ainda é um absurdo, cara, né? Você tem que ver a letra do cara, Guilherme, ela fala, é uma apologia ao nazismo, o cara se declara nazista, né? Ele faz a saudação ao Hitler, cara, e nessa letra aí e tal. E, meu, nazismo é uma ideologia que pregava o extermínio de pessoas, né? A gente não tem como levar isso como liberdade de expressão, né? Porque não dá nem para colocar isso como uma análise, uma crítica, cara, porque é uma ideologia criminosa, né? Se você está falando sobre isso para criticar, para mostrar como isso é nocivo, você tem um ponto ali. Só que na música dele, não. Aquilo é uma forma de naturalizar a coisa do nazismo, né? Falar, porra, não, o Kanye West é nazista, cara. Por que eu não posso ser também? A música do cara fala Então, sobre por isso isso. que talvez, acho que é o ponto do Guilherme e o meu também, é mais efetivo, igual você falou, ir lá e prender o cara pelo crime que ele tá cometendo um crime mesmo, do que censurar o cara, entendeu? A música, sim, obviamente você não vai ter essa música no Spotify, como não deveria ter as músicas racistas e homofóbicas e outras aí né, que a gente citou, né? Nenhuma dessas deveriam ter espaço, cara, de verdade. Em 2025 não deveriam ter espaço. Mas eu acho que Mas seria mais ainda. efetivo prender o cara do que censurar ele, né? Sim, só que É que ainda tem Eu acho uma que diferença, né? Só para concluir, Rogério. Ainda tem uma diferença, né, nas músicas que são racistas ou homofóbicas, tal, porque
ali se trata de um preconceito mesmo. Um preconceito que é um grande problema também, só que não é uma ideologia de extermínio, cara. É outro ponto, sabe? Quando você fala de nazismo, você está falando de exterminar pessoas. E aquela pessoa é um ser inferior, que deve ser eliminado, né? Como se fosse um inseto, cara, uma praga que está causando problemas aqui. A gente tem que acabar com eles, né? Como se fosse um palestino, né? Exato. É nessa linha aí, cara. Então, eu acho que tem um pouco de diferença, apesar de ser terrível também quando é uma letra racista, quando é uma letra homofóbica. Causa muito dano para a sociedade, né? Só que a gente tem que ainda traçar essa linha porque tem algo que ultrapassa qualquer limite do aceitável, até numa questão de liberdade, né? Esse tipo de liberdade não tem como tolerar, cara, porque dali não sai nada bom, não sai reflexão boa, não sai nada bom, cara. Só vai sair, né, um preconceito que causa a morte de pessoas. Né? Isso é perigoso, né? Tem que olhar por esse lado. Uma parte minha fica triste pelo Kanye West, porque ele realmente é um artista muito talentoso, ele é muito bom, e eu gosto muito dele, assim, do trabalho dele, da história, né, da discografia dele, acho muito bom. E ele virou isso, ele tá doente, esse cara, realmente ele precisa de ajuda, né, professor? Agora decidiu o que eu posso falar. Você está falando contra a censura aí, me O botão de... censurando faz meia hora. É o seguinte, eu gostaria de lembrar, né, de um conceito chamado paradoxo de Popper. Né? Karl Popper foi um filósofo muito importante, né, que discutiu, entre outras coisas, a questão da liberdade. Né? Ele falava sobre a questão dos intolerantes, né? De como os intolerantes não devem ser tolerados, porque a tolerância que você promove aos intolerantes fecha ou colapsa por dentro a liberdade de expressão. Né? Então, existe um paradoxo dentro do sistema da liberdade de expressão e que algumas pessoas, né, promovem algo que é tão extremo que realmente elas são um perigo para o próprio funcionamento, né, interno da liberdade. É o caso do nazismo. Então, eu acho que é um falso debate, na verdade, se esse ser devia estar em liberdade, sabe? Eu acho que realmente ele já fez tudo que ele podia para realmente chocar a burguesia e chocar né, as almas sensíveis, e já cansou, sabe? Já cansou esse tipo de cheap thrill, né? Eu acho que já deu no saco e tô com o Cadu, né? Eu não sei em que universo, como ele está ainda podendo, né, fazer esse tipo de coisa aí em liberdade. Com isso eu concordo também. E a gente, até nas nossas discussões sobre liberdade de expressão e redes sociais, a gente sempre trouxe isso, né? Eu também, eu sempre defendi isso de, pô, se o cara foi racista e tem um mecanismo para identificar, tem que ser preso, cara. Se o cara foi antissemita e, pô, é uma pessoa pública, todo mundo sabe o endereço do cara, pô, as autoridades vão lá e prendem o cara, entendeu? Mas, não sei, o cara também gera muito engajamento, muito dinheiro. Muita gente ganha dinheiro com essa mulher dele nua, com essas histórias, né? É uma máquina de fazer dinheiro também. A gente já não sabe mais, a gente está perdido, né? No que. Será que tem alguém, que essas autoridades, o censor até, como o Guilherme falou, estão interessados aí em melhorar a sociedade? Quais são os interesses, né, cara? A gente não sabe. Esse é meu ponto, assim, porque eu concordo, né? Eu acho que ninguém aqui é afeito a nenhuma dessas ideias, né? Óbvio. Mas senão a gente não estaria junto aqui, né, também. Mas a questão, e até porque todos nós somos latinos também, não faria muito sentido como não faz sentido para ele, né? Mas, do ponto de vista prático, né, a gente, porque pensando idealmente, pô, demais, acho que é isso, você identifica coisas que não são aceitas pela sociedade e você... Eu não sou muito do vigiar e punir, assim, eu acho que você tem que, sei lá, você pode excluir para educar, seria o ideal, né, já que a gente está falando de uma sociedade ideal.
Agora, a gente não vive numa sociedade ideal, né? E aí, a censura ela vai passar sempre pela subjetividade daquele censor. É esse que é o problema. Então, a gente sabe como os discursos contra o nazismo dentro de uma sociedade liberal, né, média, eles recaem muito no pareamento entre nazismo e comunismo. E como isso foi usado historicamente já para censurar, inclusive, o comunismo. Né? Censuremos o nazismo e com ele levemos o comunismo. Né? Isso foi usado em diversos momentos da história. Né? Então, esse é o meu único medo, é esse problema prático. Né? Quem que vai censurar? Né? E qual vai ser o filtro dessa pessoa? Certo? Porque é muito fácil a gente falar, bom, vamos censurar todo discurso nazista, todo discurso racista, todo discurso homofóbico, punir quem expressa esse tipo de opinião. Só que o problema é que isso necessariamente passa pela subjetividade daquele que vai interpretar cada um desses discursos, né? E aí que por isso que eu dei o exemplo do Zappa, né? Um censor que geralmente, né, na história, pelo menos que a gente tem, são pessoas com uma certa dificuldade de interpretação de texto, né? Queria censurar músicas do Zappa, que inclusive estava falando contra aquilo, né? Tinha uma negação do conteúdo pela expressão, né, do que ele cantava. Então, esse que é o problema que eu vejo na censura, né? É claro que ser a favor nesse sentido que eu disse, da liberdade estrita de expressão, não é falar, não, tudo bem todo mundo falar a favor do nazismo, ser racista e tal, não é bem isso. Mas é tentar pensar praticamente o que seria uma punição concreta para esse tipo de discurso. Porque a punição cega ou determinada por uma entidade ou por alguém, ela incorre nesses perigos, que a gente já viu a própria Alemanha desistiu de censurar os livros do Hitler, né? De censurar um ou outro tipo de coisa, né? O Mein Kampf chegou a ser retirado, né? Totalmente censurado na Alemanha, e eles voltaram atrás, porque isso fez com que o interesse por eles fosse aumentado, né? Num determinado momento. Então é só uma questão prática, assim, eu vejo, né? Porque, claro... É quase o mesmo princípio em relação às drogas, né, cara? Você proíbe todas as drogas e os jovens acabam utilizando mais. Isso é estatístico, né, cara? Então. Mas é um problema sem solução, de fato, né? Porque a gente vive numa sociedade bastante disfuncional em todos os sentidos, né? Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos. Né? Que são, inclusive, países muito grandes, geram muita dificuldade de ter uma unidade né, política. É difícil mesmo. Mas eu tenho um pouco esse medo. Calma né? aí, tem a China. Eu concordo com o Guilherme. Acho que faz muito sentido essa questão de tudo que ele colocou aí, só que eu tenho essa coisa do limite da liberdade como, sim, como crime, cara. Infelizmente, por exemplo, você falou, né? Por isso que a gente vai ser racista, né? Com toda a liberdade de falar o que a gente quiser. Mas é meio que para falar a palavra da moda, um privilégio nosso falar sobre isso de uma forma um pouco distante, quando a gente não sofre na pele, por exemplo, o que um negro sofre, cara. Quando alguém está sendo... porra, é minha liberdade de expressão, não posso fazer uma piada aqui, racismo, uma piada com negro, sabe, zoando e tal. Mas aquilo tem implicações reais trágicas, muitas vezes, na vida de uma pessoa negra, que a gente não tem ideia, né? A gente não tem noção. Pela nossa cor de pele, cara, a gente não vive isso, né? E às vezes a gente acha que é tudo uma questão de vamos punir quem falar alguma coisa assim, mas não é só a fala, né? Não é só a questão da liberdade de poder falar o que eu quiser, o que eu penso e talvez você receber alguma correção, alguma punição baseado nisso, né? Quem vai censurar o censor tem a sua subjetividade, só que tem coisas que são, né, não precisa de muita subjetividade, né? Se eu chegar na internet e falar, os negros são inferiores, cara, sabe? Isso é bem objetivo, né? Eu estou diminuindo as pessoas, né? Eu tenho que sofrer alguma punição por isso, porque isso, talvez se eu falar, um branco não vale nada, se eu falar isso na internet, não vai ter uma consequência real na vida de ninguém, cara, porque a nossa sociedade não é assim. Mas se eu reforçar que o negro é inferior, que talvez ele mereça viver numa situação inferior de carência por culpa deles, porque eles não tiveram, sabe, lá no passado não tiveram ímpeto de conquistar nada, eu posso inventar um monte de coisas, né?
e para justificar o que é algo que realmente tem impactos hoje na vida das pessoas. Mesma coisa homossexuais, né? Para quem não é homossexual, fazer uma brincadeirinha ali, outra aqui, não pega nada, cara, porque você não sabe o que é isso, né? Então, acho que a gente tem que sim ter uma liberdade de se expressar, mas acho que tem uma linha ali que a gente não pode cruzar. Infelizmente, não tem que ter um nível de bloqueio de liberdades, assim, porque acaba tendo consequências, né, para muita gente, ainda que seja de forma pretensiosa, ou pô, uma brincadeira, sabe? Não queria machucar ninguém, mas machuca, né? A realidade é que machuca. Se a gente tiver uma sociedade igualitária, onde todo mundo é respeitado da mesma forma, todo mundo se entende como igual, aí fica muito mais fácil você ter essa liberdade que a gente muitas vezes coloca na mesa para debate, mas é algo idealizado, né? Algo que não é prático, não vai funcionar. Pelo menos não por enquanto, né? Talvez um dia a gente realmente possa ter essa liberdade restrita de, né, expor o que a gente pensa, sem que haja consequências, né, reais para a vida de outras pessoas, né? E acho que nesse caso, falando do Kanye West aí, é um caso bem prático sobre isso, de que a pessoa está fazendo uma apologia de uma ideologia de extermínio, cara. E eu não vejo onde isso pode servir, né, para melhorar o debate sobre o assunto. Ele não está propondo nada, né, uma reflexão. Ele está propondo que, pô, vamos ser nazista aí, né? Heil Hitler. É isso que ele está propondo, cara. Então, Mas eu acho, a situação dele, concordo 100% com você também, mas acho que é uma situação de saúde mental mesmo. Eu acredito muito nisso, de verdade, assim, porque, como o Guilherme falou, nem faz sentido. É um cara preto, porra, que é totalmente bizarro e confuso, cara. E aí tem essa mina, e tem. O cara jogou a vida dele no lixo, cara, sabe? Era um cara que conquistou tudo, né, cara? Material, artisticamente, né? Sei lá, cara. É bizarro mesmo, acho que é mais pra esse lado aí. a Vamos. pauta era a mulher pelada e virou. Eu sabia que ia tocar no nome dele, o Rogério até desligou. Foi Vou dar um embora. abraço aqui pro pessoal no Instagram, o Rodrigo Massaro, a Emily Melo, o Johnny Maciel, o Finha tá aqui, a Fabiana Schutz, o Ricardo USA, o Cap12, o Gabriel, torce pro Atlético Paranaense, coitado. O JB Souza, a Núbia Gláucia, todo mundo aqui, muito obrigado pela audiência. Aqui no YouTube, o Enio aqui falando, chato é não poder criticar o Estado genocida de Israel sem ser taxado de antissemita. O que aconteceria se o Kanye West chinês fizesse uma música louvando o massacre de Nanquim? O que seria da liberdade de expressão dele? Não, lá na China é outra história. A Isadora falando aqui, se os nazistas se expressam, é mais fácil identificá-los e fazê-los sofrer as consequências. Em silêncio é mais difícil, algo a se pensar. Pois realmente. Eu prefiro eles em silêncio, viu, Eu Isadora? também. Mas eu tenho medo, viu? Porque, só um exemplo, a Europa, desde o pós-guerra, né, a gente viu, hoje a gente sabe, como se organizaram as células neonazistas desde o pós-guerra, totalmente fora da lei, né, totalmente no submundo, né, sem nenhuma liberdade. Então é uma questão em aberto, eu não tenho solução, né? Eu só acho. A gente está vendo as consequências da organização neonazista na Europa, né, no leste principalmente. Né? É verdade. É verdade, mas é mais difícil eles se organizarem dessa forma, né? As escondidas. Pode acontecer, eles podem conseguir, mas é mais difícil do que se tiver um negócio escancarado, né? Vamos aí, vamos todo mundo e abrindo novas portas, novas células. E o paralelo com o Ocidente é muito sólido, né, cara? Muito real também, em relação ao comunismo, né? O paralelo do nazismo e o comunismo ter que operar no submundo, ali nas sombras, né? Sim. O de cima aqui falando, quando se dá algum espaço para malucos se expressarem, há uma rápida sintonia com outros malucos, vídeos Henri Cristos, mundo afora. Infelizmente, liberdade de expressão deve ter um limite. Tá aí o de cima, a opinião dele. A Isadora falando, sim, o discurso das figuras públicas influencia demais os seguidores, é difícil equilibrar tudo isso. É um mundo que a informação corre rápido demais também.